Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia na primeira invasão babilônica, ano 605 a.C. O Nabucodonosor mandou invadir Jerusalém e quando eles invadiram, eles trouxeram muitos prisioneiros. E entre esses prisioneiros estavam os nobres da terra, e entre esses nobres estavam Daniel e seus amigos. Eles são jovens quando eles chegam ali na Babilônia, talvez 17, 18 anos, eram muito jovens. E logo no capítulo 1, eles já têm ali um grande desafio, porque é servido para esses jovens uma alimentação que antes de ser servida para eles, é servida aos deuses. Eles foram classificados como jovens formosos, como jovens de boa aparência, cultos, inteligentes. Eles dominavam vários campos de conhecimento e por isso eles foram selecionados e eles estão tipo ali um treinamento. Mas quando o Daniel fica sabendo dessa alimentação que eles vão ter que comer, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração que ele não ia comer aquele alimento. Nem ele, nem seus amigos. Por quê? Porque aqueles que comiam a comida participavam da vida daquele Deus. Ele era alguém que comungava com aquele Deus. E eles não comungavam com os deuses da Babilônia. Eles comungavam com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Então, não poderia comer aquela comida. E aí eles falam pro cozinheiro-chefe lá, a gente fica comendo só salada, né, água e salada, por um período aí de 15 dias, e você faz um teste com a gente, se a gente estiver bem de saúde, porque o chefe falou assim, não, vocês têm que comer a comida aí que o presidente manda o Nabucodonosor manda vocês comer. Porque se vocês aparecerem magrinhos aqui, desnutridos, eles vão me matar. O Daniel fala, não, fica tranquilo, dá 15 dias pra gente. No final de 15 dias, eles estavam formosos, muito bem de saúde, que eles estavam melhores do que os outros que estavam comendo um monte de comida lá, carne e etc. Então, como é que alguém que come salada durante 15 dias fica, né, forte, saudável? Não dá, né? Precisa de uma coisinha a mais ali. Mas eles estavam muito bem. E esse foi o primeiro grande desafio na vida de Daniel e seus amigos. E isso aí nos traz um princípio divino. Que aqueles que honram o Senhor serão honrados por Ele. Eles honraram o Senhor e o Senhor vai honrar eles também. Isso é um fato. Daniel e seus amigos leais se tornaram conhecidos por sua sabedoria, por seu discernimento, pela maneira como eles se portavam ali na Babilônia. Os amigos de Daniel são fiéis ao Senhor também. E aí, no capítulo 2, o Nabucodonosor, ele tem um sonho. E esse sonho, ele esqueceu. E aí ele chama todos os magos, todos os adivinhos do império. O que foi que eu sonhei mesmo ontem à noite? Está me incomodando aqui, mas eu não lembro. E aí o pessoal falava assim, conta aí pra gente que a gente te dá a interpretação. Ou vocês não estão ouvindo direito? Eu não lembro. Vocês não são adivinhos? Vocês não sabem tudo? E eles ficavam enrolando ali o Nabucodonosor. E o Nabucodonosor falou assim, vocês estão me enrolando, vou manda matar tudo. Aí saiu a ordem, mata todos eles. O Daniel fazia parte dessa equipe. E aí chegou lá na casa dele, a gente veio aqui para matar vocês. Aí ele falou assim, como? Porque Nabucodonosor expediu uma ordem. Aí ele falou assim, mas por quê? O que está acontecendo? Ele nem sabia o que estava acontecendo, porque ele não estava lá naquele meio.
E aí quando fica sabendo, ele fala assim, ó, pede um tempo. Eu vou falar com meu Deus. E aí ele fala com Deus. E Deus dá para ele o sonho que Nabucodonosor teve. E ele se apresenta a Nabucodonosor e conta para Nabucodonosor o sonho que ele teve. Está aqui no capítulo 2. Daniel, aqui, capítulo 2, versículo 27. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E aí ele começa a contar. Então, primeiro ele já começa dizendo, né? Ó, esse tipo de situação, esses magos não vão mesmo revelar. Só o Deus Todo-Poderoso pode fazer isso. E o sonho que você teve foi o seguinte. Esse sonho, ele tem a ver com coisas que vão acontecer no futuro. Você sonhou com uma grande estátua. Ela tinha uma cabeça de ouro, ela tinha um peito de prata, barriga e coxa de bronze, as pernas e os pés de ferro, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro, parte de barro. E num determinado momento, você viu que uma pedra, ela começou a rolar. E ela bateu nessa estátua e essa estátua se espatifou. A interpretação é essa. A cabeça de ouro é você, Nabucodonosor. É o império da Babilônia, que é grande, que é poderoso, é ouro. Mas você vai passar. E depois de você virá um outro império, um império de prata. Será poderoso também. Mas ele também vai passar. E depois dele virá um outro império, que é cobre. E depois dele virá um outro, ferro. E no final haverá um outro, parte de ferro, parte de barro. Mas a pedra vai rolar e vai destruir, e todos os reinos passarão. Mas o Deus dos céus vai estabelecer um reino que jamais será abalado. E a gente que já conhece um pouco de história, a gente sabe que essa visão ela já aconteceu praticamente 90%. O ouro é Nabucodonosor, passou, caiu, surgiu um novo império, Medo-Persa, que durou também um período, passou, surgiu o Império Grego, que também passou, surgiu o Império Romano, que passou. E hoje nós não temos ninguém como imperador nesse planeta. Mas ainda vai se levantar um, que são os pés de ferro e barro, que pode ser o império do anticristo. Podem ser 10 nações coligadas com ele. O 10 pode ser uma totalidade de nações. Não sabemos ao certo. Mas ainda está por vir. Mas uma coisa é certa. A pedra é Cristo. E ela vai destruir todos os reinos desse mundo. Os reinos desse mundo vão passar. E o reino de Cristo será estabelecido para sempre. Então ele teve essa visão. Foi Nabucodonosor quem teve essa visão. E aí no capítulo 3, ele faz uma imagem. Ele proclama, esta é a ordem. Ele manda fazer uma grande estátua. E essa estátua ele manda colocar numa planície. E a estátua é muito alta. E lá de onde ela é colocada, todos podem ver aquela estátua enorme. E ele dá uma ordem. Quando tocar todos os instrumentos, quando a banda tocar, todo mundo se ajoelha.
Dizem os estudiosos que essa estátua poderia ser uma estátua dele mesmo. E eu não acho assim que isso é uma coisa difícil, não. Eu acredito que era mesmo, porque esses imperadores, eles se amavam, eles se achavam Deus. Então mandou fazer a estátua e falou, ó, tocou a música, se ajoelha, dobra o teu joelho e adora. Na hora que todos os instrumentos tocaram, todo mundo ajoelhou, 4 ficou de pé. 4, os 4 amigos de Daniel. Misael, Azarias, Ananias, Sadraque, Mesaque, Abidnego, seus amigos, e seus 3 amigos, né? E aí a Bíblia diz, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Os 3 amigos de Daniel, são 4 contando com Daniel, né? Mas o Misael, Azarias e Ananias, que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se dobraram. Eles ficaram de pé. E quando eles ficaram de pé, foram lá falar para o rei. Nabucodonosor, tem 3 aí que não dobrou o joelho. Quem são? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Traz eles aqui. Presta atenção. Eu vou aquecer aquele forno lá 7 vezes mais. E se vocês não se dobrarem na próxima vez que tocar música, vocês serão lançados vivos dentro daquela fornalha, que era um grande forno assim na rocha. E já era muito quente, imagine aquecer 7 vezes mais. E aí tocaram de novo a música. E eu acho legal a resposta deles, porque eles falam assim, rei, fica sabendo que o Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, fique sabendo que a gente não vai se dobrar diante dessa estátua. Então a resposta deles é de gente convicta, que tem uma fé verdadeira em Deus. E que sabe que Deus pode livrar, como ele pode não livrar. Depende do seu plano e do seu propósito. E que nós estamos aqui para viver o propósito de Deus. A nossa vida está na mão dele. E ele faz o que ele quiser. Simples assim. Isso é vida de quem tem fé em Deus. O rei Nabucodonosor ficou louco. Joga eles lá na fornalha. E quando aqueles homens jogaram eles na fornalha, os homens que jogaram eles foram queimados na hora. Morreram na hora. Os 3 caíram dentro da fornalha. E quando caíram lá rolando, né? Daqui a pouco eles estavam andando dentro da fornalha. E o Nabucodonosor falou assim, mas vocês não jogaram 3? Como é que eu vejo 4? E o 4 é semelhante ao Filho do Homem. Gente, era Jesus que estava ali. O Senhor estava com eles dentro da fornalha. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo deles se queimou. Que eles não tinham nem cheiro de fumaça. E que a única coisa que queimou foram as cordas em que eles estavam amarrados. Aí o Nabucodonosor fala, tira eles daí, sai daí. E aí eles saíram, e eles vieram, e o rei Nabucodonosor falou assim, olha, fique sabendo que a partir de hoje, ninguém fala mal desse Deus. Ninguém. Esse Deus enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Você está vendo? Quando você é fiel, Deus te recompensa.
toda fidelidade será recompensada. Ou aqui na terra ou no céu, mas será recompensada. Eles foram recompensados aqui. E o rei viu ali um grande testemunho de gente firme em Deus, que é o que estamos precisando ver nesse tempo que nós estamos vivendo, de gente tão, né, uma hora é crente, daqui a pouco por causa da luta, da dificuldade, já não é mais. Pessoas que mudam assim, como se estivesse trocando de roupa. Não, a nossa fé no Senhor, ela precisa ser uma fé inabalável. O justo é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, o livro de Daniel, ele tem muitas visões, tem revelações do futuro, e é um livro também que carece que a gente estude ele profundamente, porque tem coisas que ainda vão acontecer. As 70 semanas de Daniel é uma revelação de um tempo que ainda vai chegar. 69 semanas já se passaram, mas a última semana ainda não. Então ela ainda virá. E dizem que é o período da grande tribulação. Os estudiosos afirmam que a grande tribulação é a última semana de Daniel. E que nesse período é o período que o anticristo vai reinar. Então, ainda vai acontecer. Mas tem um capítulo que eu acho interessante também, que é o capítulo 4. Belsazar, ele está dando uma festa, ele já é o 4º ou 5º rei da Babilônia, e nessa festa dele, essas festas às vezes duravam meses. E aí ele fala que é para trazer as taças de ouro, né? Que eram usadas lá no templo de Jerusalém. Mas quando eles invadiram Jerusalém, eles trouxeram aquelas taças que estavam dentro do templo, eram consagradas ao Senhor. E aí no meio daquela orgia, o Belsazar fala, traz aquelas taças de ouro que foram trazidos lá de Jerusalém. E aí eles começam a beber vinho naquelas taças que eram usadas no templo. E as mulheradas ali, aquela orgia toda, e eles bebendo na taça que era consagrada a Deus. De repente, uma mão aparece na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Uparsim. E aí o Belsazar fica, o que significa? Eles ficam atônitos, temerosos, a festa acaba na hora. Todo mundo tremendo ali, um medão. E aí ele fala para os magos, o que é isso? O que é isso? Explica isso. E aí ninguém consegue decifrar o que quer dizer aquilo. E aí alguém se lembra, a mãe do rei, né? Ela diz assim, tem um homem aqui nesse reino que ele sabe decifrar essas coisas. O nome dele é Daniel. Aí lá vem o Daniel. Quando o Daniel chega, o Belsazar fala assim, se você me disser o que significam essas palavras, eu vou te dar, riquezas, ouro, tal, e promete um monte de coisa. O Daniel fala assim, fique para você essas coisas. Eu vou te revelar o que o Deus dos céus está dizendo. Isso é uma mensagem do meu Deus. Eu acho ele muito ousado nessa hora, porque essa fala de Daniel podia ter custado a vida dele. Mas ele é um cara convicto também, não tem média com o pecado. E aí ele fala assim, essa é uma mensagem do meu Deus. E ele está dizendo assim, Deus contou o teu reino, e você foi, Deus, ele pesou o teu reino. Você foi pesado na balança. E você foi achado em falta. E agora, esse reino será dado aos medo-persas. E naquela noite, os persas eles tinham desviado o curso de um rio ali na Babilônia, que a Babilônia, ela era cercada por um muro considerado inexpugnável.
Jamais alguém conseguiria derrubar aqueles muros. Eram altos demais, eram largos demais, não tinha como. Mas tinha uma fraqueza. O rio. Tinham rios que cruzavam a Babilônia. E aí o que eles fizeram? Eles, fora lá do muro, eles desviaram o curso do rio. E aí eles passaram em seco. E nisso eles passaram por baixo do muro. E os babilônios estavam dando festa, estavam bebendo, estavam no carnaval, estavam na orgia, estavam achando ninguém nos derruba. Parece aquela coisa do Titanic. Esse aqui nem Deus afunda. Na primeira viagem, fundou. Então, o Belsazar está pensando isso. Que esse reino nunca vai acabar. E olha que Deus já tinha mostrado lá para o Nabucodonosor. Vai passar esse reino. Naquela noite, os medo-persas invadiram a Babilônia, destruíram, conquistaram aquela nação, e a partir dali, né, já tinham conquistado o Egito, a Lídia e agora a Babilônia. E agora os medo-persas se tornaram o segundo grande império que esse mundo já viu. Então, é muito interessante o livro de Daniel, ele tem muita coisa interessante, mas no último capítulo, eu gosto quando ele fala assim, Deus fala para Daniel, tu, porém, vai até o fim. Ele passou por muitos imperadores, 4, né? Nabucodonosor, Belsazar, Dário, talvez tenha passado por outros. Só os babilônios ali, uns 4. Ele passou por vários. E o Senhor está dizendo, tu, porém, vai até o fim. Daniel envelheceu na Babilônia. Morreu na Babilônia. Possivelmente. E ali na Babilônia, ele serviu a Deus. Ele honrou a Deus. Foi um instrumento de Deus naquele lugar. E não só naquele lugar, mas ele ainda é um instrumento de Deus nas nossas vidas. Esse livro tem grandes revelações para nós ainda hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Tchau!